Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E nesse dia eu quero declarar favor e graça de Deus sobre a sua vida. Você que crê, você que tem confiado em Deus, tem depositado as suas esperanças, entregado o seu futuro nas mãos do Senhor, saiba que Deus não te deixará envergonhado, não te deixará desamparado e sempre terá uma resposta de oração para você. Quem sabe não é hoje. Quem sabe não é hoje o dia que Deus separou para que você tenha suas orações respondidas. Quem sabe não é nesse dia que você vai ter aquele encontro com aquela pessoa tão importante que vai, sabe, ser significativo na sua história, vai trazer bênção e favor sobre você. Continue crendo, continue esperando no Senhor, porque Ele é poderoso para mover céus e terras, para abençoar aqueles que esperam nele e aqueles que creem na sua palavra. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero, como sempre, te fazer aqueles meus dois convites especiais. O primeiro é que você esteja até o final do vídeo. É muito importante porque no final nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida no final do vídeo e declarar uma palavra sobre o texto que nós vamos ler. Também quero te convidar a ler comigo a palavra. E nesse texto de hoje que o Senhor nos dirigiu, tem uma palavra de sabedoria para a sua vida, uma palavra de edificação que o Senhor preparou. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora. E o texto que o Senhor nos dirigiu está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Então, vamos ao texto. Essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência sempre que você quiser. Então, assim está escrito: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, um homem letrado, culto, formado numa das maiores escolas de teologia daquela época, aos pés de um grande rabino chamado Gamaliel, como narra ali no livro de Atos. Ele foi muito instruído, ele era um fariseu, ou seja, um homem estudioso, conhecedor profundo das Escrituras. Um homem que tinha, como diz aí no ditado humano, né, natural, ele tinha carteira, ele podia dar uma carteirada. Mas ele está dizendo aqui que a pregação dele foi uma pregação que expressava poder de Deus e poder do Espírito Santo para aqueles que os ouviam. Porque esse é o ponto-chave da nossa pregação, esse é o ponto-chave da nossa exposição das Escrituras. Sempre buscar apresentar aquilo que a palavra fala e permitir que o Espírito Santo seja esse que nos traga convencimento. Porque muitas pessoas com a eloquência de fala, com bom discurso, com uma oratória bem imposta e bem apresentada, podem trazer argumentos que convencem as pessoas. E nós vemos nos dias de hoje muitas e muitas pessoas que são enredadas, que são enganadas por belos discursos, por belas pregações, palestras maravilhosas que enchem a alma de muita motivação, mas é como se fosse um balão. Tem volume, mas ali dentro não tem um conteúdo significativo. Já tinha alguns que diziam que é como se fosse um tambor. Faz muito barulho, mas é vazio por dentro. Só tem ar. Então, nós precisamos entender que a nossa fé, ela é constituída de revelação e de poder de Deus para nós. A nossa fé, ela não é simplesmente um convencimento religioso que a gente tem porque alguém nos apresentou alguns argumentos que faziam sentido. Não, a nossa fé,
ela pode ser provada. A nossa fé, ela não é algo irracional, não, ela é racional e ela tem sentido, mas ela precisa ser cheia da unção e do favor do Espírito de Deus para nós conseguirmos absorver o que Deus tem para nos ensinar. Muitas pessoas pegam textos da palavra de Deus e ensinam o que nós chamamos de heresia, ou seja, ensinos que quebram o fundamental ensino da Bíblia, que quebra aqueles princípios elementares e fundamentais que Deus deixou para nós. Ou seja, com o objetivo de manipular as pessoas, de trazer engano. Mas a palavra de Deus que nós queremos pregar e buscamos ensinar aqui a cada dia é seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Nós apresentamos a palavra, fazemos a exposição, oramos a palavra, mas é o Espírito Santo que traz convencimento, que traz para nós o verdadeiro entendimento, porque tudo isso aqui que nós fazemos é muito espiritual. E o mundo espiritual, ele não está no nosso controle. Então, a fé que o apóstolo Paulo deseja que seja gerada no coração ali dos irmãos em Coríntios e que seja gerada no nosso coração, e a fé que Deus quer que seja gerada hoje, no tempo atual, é essa fé que não baseia em sabedoria humana, que não é feita de argumentos de persuasão humana, mas de compreensão dada por Deus. Por isso, quando nós nos apoiamos na palavra de Deus, nos princípios, nos valores e nas promessas de Deus, nós caminhamos numa estrada segura. A nossa fé, ela vai sendo edificada, uma fé saudável, uma fé que sabe exatamente em quem nós temos confiado. Muitas pessoas creem no milagre, muitas pessoas creem em profetas, creem em religiões, creem em doutrinas, mas nós cremos em Deus. Deus que é a fonte da nossa fé e o alvo da nossa fé. A nossa fé vem de Deus e a nossa fé volta para Deus quando nós expressamos a nossa completa confiança nele. E essa fé não pode ser baseada em sabedoria humana, em princípios humanos, porque toda filosofia humana, um dia ela vai perecer. E tudo aquilo que vem de Deus e é revelado ao homem, aquilo vai permanecer. E aquilo que permanece pode ser provado. E aí nós nos deparamos com a palavra de Deus que é apresentada para nós como verdade. A nossa fé, ela é baseada e sustentada na verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, a palavra diz assim, Jesus, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade não é um conceito filosófico. A verdade não é apenas argumentos, mas é aquilo que você, ouvindo e entendendo, você pode colocar à prova e vai se confirmar. A nossa fé deve ser edificada em pilares, em estruturas sólidas. Por isso, nós não abrimos mão de termos apenas a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque não vai haver confusão. Nós teremos aqui uma fonte única de revelação de Deus para nós. Nós, quando nos baseamos apenas nas Escrituras, nós estamos seguindo aquilo que Jesus fez. Quando nós vamos ler os Evangelhos, você vai ver Jesus em muitos e muitos momentos declarando a palavra de Deus, ou seja, aquilo que continha no Velho Testamento, aquilo que era escrito na lei, era escrito nos profetas, nos livros históricos. Tudo que Jesus pregava e ensinava era tirado da própria palavra de Deus. Jesus nunca se baseou na tradição, Jesus nunca se baseou em nenhum outro tipo de referência filosófica, ainda que no tempo que ele esteve aqui na Terra, era um tempo onde a filosofia ela era pujante, onde os grandes filósofos gregos já tinham deixado obras assim intensas e muito complexas escritas. Jesus nunca se baseou em absolutamente nada disso para anunciar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas que ele veio trazer. E nós, da mesma forma, fazemos. E a nossa fé deve ser sustentada por isso e nisso, ou seja, na palavra de Deus.
Nós podemos ler muitas literaturas e é bom que nós leiamos, nós podemos conhecer filosofias, estudar, isso é muito importante, isso é muito necessário, mas nós devemos sempre colocar a Bíblia, a palavra de Deus, como um filtro que nós utilizamos para absorver tudo aquilo que é bom. A palavra diz assim que nós devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. E qual que é a maneira de nós fazermos a retenção do que é bom? É com o filtro da palavra de Deus. Enquanto mais nós conhecemos a Bíblia, qualquer outro livro, qualquer outra literatura, qualquer outra filosofia que você venha ler, estudar e conhecer, ela vai passar pelo filtro da palavra de Deus. E aquilo que coincide, aquilo que confirma com a palavra de Deus, nós vamos guardar para nós. Nós vamos trazer por edificação aquilo que não coincide, aquilo que não está embasado e não se sustenta, nem se confirma pela palavra de Deus, nós podemos ter apenas como sabedoria humana, limitada, com muitas e muitas falhas, mas a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é perfeita, ela é completa, e é nela que nós baseamos a nossa fé, na palavra e no poder de Deus. Há uma passagem em que Jesus declara para aqueles que ouviam: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, não basta somente conhecermos a letra da palavra, mas devemos conhecer o poder de Deus. E sabe como que nós fazemos isso? Quando nós lemos a Bíblia com fé. Estamos lendo a palavra de Deus, mas estamos ouvindo o Deus revelado na palavra, porque é Ele que traz para nós revelação, entendimento, discernimento da sua própria palavra. A Bíblia talvez seja o maior e mais importante livro que nós podemos ler, tendo o autor dela ao nosso lado. Sim, Deus é o autor da palavra de Deus. Mesmo que muitos homens tenham sido usados para poder transcrever e trazer essa escritura, mas elas foram inspiradas pelo próprio Deus. E durante milênios, o próprio Deus se encarregou de manter a integridade da sua palavra para que hoje nós possamos aqui, desfrutar desse banquete celestial que se revela a nós a cada dia. Então, sustente a sua fé pela palavra de Deus e você vai ver a sua vida espiritual, a sua vida natural, física e sobrenatural fluindo maravilhosamente bem, cheio de graça, paz e favor de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem trazido sobre mim e cada um daqueles que estão aqui diariamente comigo essa palavra revelada pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê, Pai, essa sabedoria que vem do alto, que vem de ti, para que nós não sejamos errantes por este mundo, que as vãs filosofias mundanas, que as heresias, os ensinos errados não contaminem a nossa fé, mas que nós possamos, através do teu Espírito Santo, ter discernimento, revelação, conhecimento das tuas palavras, Pai. Que cada pessoa, Pai, que está comigo aqui agora, quando ler a palavra, ela tenha um entendimento aberto pelo teu Espírito Santo, que ela receba revelação, que ela seja cheia de vontade, de fome, sede pela tua palavra, e mais do que isso, que ela se encontre contigo na leitura, na revelação e no conhecimento, e que cada um de nós aqui neste encontro de hoje tenhamos a nossa fé edificada, fortalecida, robustecida e encorajada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, é muito importante que você comente alguma coisa aqui, vai gerar engajamento no vídeo, o YouTube vai mandar o vídeo para mais pessoas, então você colocar um amém, um glória a Deus, um aleluia ali, curtir o vídeo, você me ajuda a divulgar. Então quero te agradecer desde já por esse envolvimento, por esse engajamento com o nosso canal, com o nosso ministério aqui. E também eu peço que você compartilhe, envie esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é esse canal de Deus para isso. Então, tenha um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.